Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Diogo Medeiros, é um prazer continuar aqui com vocês. Agradecendo mais uma vez ao meu amigo Hermes, que será o meu intérprete de Libras, que vai me ajudar a conduzir mais essa aula de Educação Física. Então vamos lá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje está aí na sua apostila, no seu PET, na semana 3. E hoje nós vamos falar do xadrez. Esse jogo, milenar, que ajuda tanto aí na questão do desenvolvimento, do raciocínio. Esse jogo que é tão querido, nos dias de chuva e de educação física, embora eu sei que a maioria dos alunos preferem, tá lá dentro da quadra, jogando um outro esporte, mas no dia de chuva, quando não tem jeito, de tá lá na quadra, o xadrez sempre salvo. Não é todo mundo que gosta não, mas no geral tem uma boa aceitação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, aprender a jogar. Basicamente, olha só, os objetivos da aula de hoje são dois. Primeiro, nós vamos conhecer a história do xadrez, as suas regras e as suas curiosidades, e também vamos identificar as peças do xadrez, as principais peças ali, e como que cada uma se movimenta, tá certo? Que é o mais importante aí para que a gente possa jogar. Ao final vai ter um desafio prático, onde eu vou ensinar vocês que é uma maneira fácil de confeccionar aqui um tabuleiro de xadrez, algumas peças, para que vocês possam aí brincar com os familiares em casa, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a origem do xadrez? A origem do xadrez, pessoal, não é tão precisa, O que quer dizer isso? Quer dizer que os historiadores não sabem dizer ao certo, foi nessa localidade que o xadrez começou. Até porque existem indícios de diversos jogos muito parecidos com o xadrez, Lógico que não com a regra que a gente conhece hoje, em todos esses lugares aqui, desde a do Egito Antigo, uma civilização aí, de 3.000 anos antes de Cristo, na China dinástica, na Índia, tudo civilização muito antiga, na Pérsia e na própria Arábia Islâmica, onde o jogo assim, pode dizer que desenvolveu, chegou na Europa, nós vamos ver isso, tá? Inclusive na imagem a gente tem ali dois árabes jogando um jogo bem parecido ali com o xadrez, tá certo? Como eu disse, não se sabe dizer ao certo onde que começou, quando começou, mas tem uma lenda, um mito da forma como o xadrez foi criado, tá? Diz essa lenda que um indiano, de nome Laur Sessa, ele criou um jogo bem parecido com o xadrez chamado Chaturanga, é o nome do jogo, tá? Quer dizer que o jogo era chato não, viu gente? É uma chaturanga, era o nome que ele deu lá na hora, tá certo? E ele apresentou esse jogo para o Rajá. Rajá era uma espécie de rei da época, o Rajá andava muito triste por ter perdido um filho, nada alegrava o Rajá. Então quando o Rajá conheceu o jogo, ele gostou muito do jogo, voltou a sorrir, ficou tão feliz que resolveu recompensar o Laur pela criação. E resolveu conceder um desejo, um pedido. Falou, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te pagar. Tá? E o Laur, a princípio, fez um pedido um pouco humilde. Ele pediu, que, aqui nós temos um tabuleiro de xadrez, olha só, fosse colocado um grãozinho de trigo na primeira casinha aqui do jogo, e a casinha já tinha 64 casinhas, igual antigamente o jogo dele, e que fosse dobrada a cada casinha. Então aqui teriam 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. O Rajá achou o pedido até então muito humilde e ordenou que fosse pago, Só que quando os escribas lá foram calcular a quantidade de trigo, eles viram que o Laur ia ser dono, de toda a reserva de trigo que o Rajá tinha e que ainda ia ficar com toda a reserva por mais 6 anos. Que é uma progressão geométrica, gente? Vai dobrando ali a cada quadrado, são 64. Então é muito trigo. Então o Rajá percebeu ali, a sabedoria do Laur e convidou para poder trabalhar com ele, para poder ser o seu vizir, uma espécie de conselheiro que inclusive depois existia essa peça aí no Chaturanga, tá? Que é o vizir, tá ok? Então esse Chaturanga, que diz a lenda que o Laur criou dessa forma, teve essa questão do trigo, ele é um jogo então de origem hindu, aquela parte ali da Índia, e que deu origem ao xadrez. Só que o jogo era um pouquinho diferente, apesar, como vocês estão vendo aqui, das 64 casinhas, igual eu mostrei no tabuleiro, ele era jogado por 4 pessoas. No xadrez tradicional, cada jogador tem 16 peças, Cada um dos 2 jogadores. Aqui não, eram 4 jogadores, cada um tinha 8 peças, ok? Bem parecido aqui, os soldados e as outras peças lá do fundo mais poderosas, Nós vamos falar delas daqui a pouco, ok? Na verdade são o Rajá, o vizir, o barco e o elefante. E o jogo começava assim, jogava um dado para saber quem ia iniciar o jogo, quem chegasse um número maior iniciava, e aí o jogo ia começando, eles iam fazendo movimento e tentando capturar a pedra do outro, mais ou menos igual ao xadrez, tá certo? Então esse era o jogo ali da Índia, que provavelmente aí, junto com a influência de outros, deu origem ao xadrez que a gente conhece hoje.
E o xadrez chega lá na Europa, né? E tem influência europeia, principalmente naquele período ali da história, né? Onde tem aquelas invasões árabes. Então os árabes levam coisas, né? O jogo ali também. Então esse jogo chega lá na Europa. Só que na Europa a cultura era um pouco diferente. Então eles começam a mudar algumas coisas do jogo, já deixando o xadrez mais perto do que a gente conhece hoje. Por exemplo, o elefante é um animal mais da cultura hindu, né? Lá da Índia. Então eles resolvem substituir o elefante pelo cavalo. É uma coisa que eles adoravam, né? Tinha cavalaria lá dos exércitos templários, enfim. Né? Então eles preferem colocar o cavalo. O barco é substituído pela torre. Estava uma época que as cidades, né, estavam ficando todas muradas ali, questão de proteger, então eles resolveram colocar a torre no lugar do barco. O rajá é substituído pelo rei e depois também pela rainha, a gente vai ver, né, o momento que a rainha entra aqui, tá certo? E o vizir é substituído pelo bispo, muito em função da influência que a Igreja Católica exercia no mundo, né, principalmente na Europa nessa época, tá certo? Bom, e aí outra coisa importante da gente falar sobre xadrez é a questão do poder feminino. No século XIX, pessoal, tem a ascensão dessas duas rainhas, né? Das rainhas Vitória, da Inglaterra, e Isabel, da Espanha. Então, assim, para poder agradar essas monarcas, eles pegam a peça, né, da rainha e transformam na peça mais poderosa do jogo. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê que a rainha é a peça mais poderosa do jogo quando a gente for mexer lá, quando eu for explicar os movimentos, tá certo? Aqui só um meme, né, para descontrair que o pessoal fez. Aqui, na verdade, é a rainha Elizabeth, a atual rainha da Inglaterra hoje, e ela está, né, numa igreja, não é com bispo, provavelmente algum sacerdote da igreja anglicana, né, lá na Inglaterra a maioria do pessoal lá é anglicano. E o pessoal tá brincando, né? Porque eles estão num piso aqui parecendo um tabuleiro de xadrez e embaixo vem escrito assim, né? Cuidado, senhor bispo, mais um passo e a rainha te captura. Realmente, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a rainha tá na casa preta, se o bispo andar em diagonal ali e chegasse aqui, fosse um jogo de xadrez, a rainha o capturaria, tá certo? Bom, além do poder feminino, outra coisa importante que o xadrez trouxe, né, com essa influência europeia, foi a questão da ascensão popular. As ideias liberais da época, né, que você poderia progredir na vida, às vezes você não tinha uma condição financeira tão boa, mas você podia melhorar, estavam sendo disseminadas na Europa. Então é a época que começa uma regra que tem no xadrez, que é o seguinte, o peão, teoricamente é a peça mais simples do xadrez, se o peão chega na linha de fundo do adversário, ele é promovido a uma outra peça qualquer, tá certo? Geralmente o peão é promovido a rainha, já que a rainha é a peça mais poderosa, daqui a pouco a gente vai ver por quê, tá certo? O peão pode ser promovido em qualquer peça, exceto o rei. Então tinha isso também, né? Ó, você pode, né, mudar de vida, você pode melhorar, mas rei você nunca vai ser. Então um recado ali era meio que deixado de forma clara, tá certo? Bom, vamos falar das regras um pouquinho de xadrez? Entender como que funciona. Primeira coisa, a gente tem que aprender de xadrez. Basicamente, esses dois tópicos estão aqui. Primeiro, é movimentar as peças de acordo com a regra. Né? Então, cada peça tem a sua maneira de movimentar. Então, eu não posso movimentar a peça simplesmente do jeito que eu bem entender. Tá ok? Então, isso é importante. Quando as pessoas me perguntam, professor, você sabe jogar xadrez? Eu falo, sei. Eu não sou tão bom. Né? Eu não conheço tantas jogadas, mas eu sei os movimentos das peças. Então, eu sei jogar. Tá? E segundo, entender aqui, ó, o objetivo. Qual que é o objetivo do xadrez? O objetivo do xadrez, pessoal, é capturar o rei. É o famoso cheque, né? Checkmate. Quando você captura o rei do adversário, você venceu o jogo. Antigamente, tinha uns jogos de xadrez aí que demoravam, ó, às vezes dias. O jogador ficava pensando demais, né? Qual peça que ele ia movimentar. Então surgiu uma nova modalidade de xadrez. Ainda existe esse xadrez que eu posso pensar o tempo todo, fazer o movimento ali, né? Da maneira que eu achar melhor depois de um bom tempo pensando, tá certo? Mas existe um outro xadrez também com limite de tempo, que é esse que a gente está vendo na tela. Como é que funciona? Geralmente são 10 minutinhos de jogo, são 10 minutos para cada jogador. Então eu tenho a pressão do tempo. Eu vou fazer o movimento com a minha peça e vou apertar esse botãozinho aqui. Ó. No momento que eu aperto esse botãozinho, eu travo o meu tempo e solto o tempo do adversário. Então o tempo do adversário está correndo ali. Já não é mais 10 minutos, é 10,59, 10,58, o tempo dele vai baixando, ok? O adversário ele não pode pensar demais não, se ele pensar demais o tempo acaba. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento mais rápido que ele conseguir ali e logo em seguida vai apertar o botãozinho do lado dele. Quando ele aperta o botão do lado dele, o que acontece? Trava o tempo dele e começa a rodar o meu.
Então, nesse jogo com tempo, eu vou vencer ou se eu der o cheque, né, se eu conseguir capturar o rei do adversário, ou eu vou vencer também se o meu adversário estourar o tempo dele, se o meu adversário, né, estourar os 10 minutos ali, máximo que ele tem de tempo, tá certo? Então, é uma nova modalidade. Geralmente, a gente usa muito isso aqui na interclasse de escola, para poder, né, os jogos andarem um pouquinho mais rápido, tá bom? Bom, chegou a hora então da gente aprender como que as peças se movimentam. Então, eu vou convidar vocês aqui, ó, a dar uma olhadinha no tabuleiro de xadrez. Eu vou mostrando peça por peça, tá ali na sua tela, né? E a gente vai vendo aqui como que funciona. Então, olha aqui. Primeira peça que eu vou mostrar. Eu tenho os peões, que são as peças mais simples, né? Que eu acabei de falar que o peão, quando ele chega, ó, peão branco, peão preto. Se o peão branco conseguir chegar lá na linha de fundo do adversário, ele é promovido, tá certo? O que eu preciso saber da peça? Como que ela se movimenta, tá? E como que ela ataca. O peão, gente, ele anda, ó, uma casa só para frente, por vez, tá certo? E ele é uma peça que ele ataca para o lado. Por exemplo, vamos supor que tá essa situação aqui, ó. É a vez do peão branco movimentar. Ele anda para frente, mas ele ataca para o lado. Então ele vai capturar essa peça aqui, ó, que está do lado. Detalhe importante. Na dama, que é um jogo mais comum, como que eu capturo a peça adversária? Eu salto por cima da peça adversária, ó, coloco a minha pedra na casa a seguir e cato a pedra dele. No xadrez, não. No xadrez, eu vou colocar a minha peça onde está a peça do adversário. Então, eu coloco essa pedra branca aqui, ó, no lugar da pedra preta, capturo essa pedra. Deu para entender? Então, o peão anda uma casa à frente e ataca uma para o lado. Tá ok? Bom, nós temos também, olha lá na sua tela, a torre. A torre, ó, são essas peças aqui. Torre branca e torre preta. Ok? Como que a torre funciona, gente? A torre, ela anda quantas casas ela quiser, olha só. Em linha reta, ó, seja aqui para frente, seja para o lado, seja para trás. Sempre em linha reta. Ó. Torre preta, a mesma coisa, tá? E ela ataca também em linha reta. Então, situação dessa aqui, por exemplo, ó, a torre preta poderia, ó, capturar a torre branca. Então, esse é o movimento aí da torre, tá? Nós temos também, olha lá, os cavalos. Aqui estão os cavalos, ó. Cavalo preto e cavalo branco. Os cavalos, pessoal, ele tem uma maneira de movimentar um pouco diferente. Ele se movimenta e ataca em L. Como assim, professor? É um L mesmo, olha só. Esse cavalo branco, ele vai andar uma, duas casas para frente e vai andar uma ou para o lado direito, ó, fazendo um movimento de L, ou então, ó, uma, duas para frente e uma para a esquerda, ó, também fazendo um movimento de L. Pode ser um L um pouco menor, pode ser isso aqui, por exemplo, ó, andei uma para frente, uma, duas para o lado direito, ou, por exemplo, uma para frente, uma, duas para o lado esquerdo, ok? E aí, a maneira, né, do cavalo aqui capturar a pedra do adversário é a mesma coisa. O cavalo branco aqui, ó, se ele andar uma, duas para frente, uma para o lado, ele captura um cavalo preto. Entendido? Além do cavalo, nós temos o bispo. O bispo a gente viu ali, né? Olha o bispo aparecendo aí na sua tela. O bispo, a gente viu que ele anda em diagonal, naquele meme que eu mostrei, né, da Rainha Elizabeth, então é isso mesmo, tá? E aqui é importante, vamos colocar aqui, ó, bispo preto nessa casa aqui, branca, o outro na casa preta. Eu vou ter sempre dois bispos, um vai começar na casa branca e o outro na casa preta, tá? Eles sempre andam, ó, em diagonal. Então, se esse bispo começou na diagonal branca, ele vai ficar o tempo todo na branca, mesma coisa. Esse aqui, ó, vai poder se movimentar quantas casas quiser na diagonal preta, ok? E aí, na hora de atacar, é a mesma coisa, olha só. Vamos supor que seja a vez aqui da pedra preta atacar. Olha só, esse bispo branco está na linha aqui, ó, diagonal do bispo preto. Ele pode fazer isso aqui, ó, e capturar, ok? Outra peça importante, aliás, a mais importante e mais poderosa de todas, é a rainha. Olha aqui a rainha. Rainha branca e rainha preta, ok? Por que eu disse no início da aula que a rainha é a peça mais poderosa do jogo? É porque a rainha ela faz tanto o movimento da torre, ó, ela anda para frente e para os lados, como ela anda também em diagonal.
E aqui uma situação de ataque, né? A rainha branca poderia capturar a rainha preta aqui em diagonal. Nessa outra situação aqui, a rainha preta poderia capturar a rainha branca em linha reta. Tá certo? E por último, os reis. Olha aqui os reis. Rei branco e rei preto. Tá? O rei, pessoal, a peça que tem que ser protegida. Eu tenho que proteger o meu rei e capturar o do outro. Então eu vou evitar andar com o rei. Então o rei ele anda uma casa por vez, né? Ou para frente, ou, né, para o lado, ou até em diagonal. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa torre está tentando capturar o rei, ó. O que o rei pode fazer? Uma mexidinha para cá para escapar. Tá certo? Então esses são os movimentos das peças principais. E agora é o nosso desafio prático. Vamos construir um xadrez para a gente poder jogar com os nossos familiares? Olha só como é que é muito simples. Deixa eu colocar esse aqui. Vocês vão precisar, pessoal, de um quadrado de papelão igual esse, ó. Fez o seu quadrado, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai dividir esse quadrado, olha só, em uma metade. Dividiu ele em metade, você vai dividir essa metade em outras metades. Chegou aqui, ó, a mesma coisa. Dividiu essas 4 metades em outras 8 metades. Só que eu vou fazer isso também, ó, do outro lado. Do outro lado é a mesma coisa. Fiz metade, dividi essa metade em outra metade. E essas 4 metades, olha só, em outras metades. Pronto, eu tenho um tabuleiro aqui quadriculado. O que é que está faltando? Está faltando colorir, ó. Então, eu vou começar a colorir aqui, não precisa colorir tudo. Colorir um, ó, eu pulo para o outro. Tá certo? Pulo. Se eu comecei colorindo aqui, ó, a próxima fileira eu vou saltar, ó. Começo aqui e vou colorindo. Até que seu tabuleiro vai ficar um tabuleiro igual esse, ó. E de posse esse tabuleiro, basta fazer as pecinhas. As pecinhas, pessoal, vocês podem fazer aqui, ó, com o próprio papelão. Faz uma rodinha aqui, ó, que encaixa aqui certinho e corta. E você tem 3 opções. Você pode, por exemplo, aqui, ó, desenhar a peça, ó. Torre, rei. Você pode colar a peça, ó, imprimir aí na sua casa e colar a peça. Olha aqui a peça impressa, ó. Essa aqui é um bispo, um cavalo, ok? E um peão. Professor, eu sou ruim tanto de desenho quanto de... Estou sem impressora, o que eu faço? Gente, na pior das hipóteses, escreve o nome da peça, ó. Peão, rei, e posiciona a peça aqui, vamos jogar, tá? Fez isso aqui, ó, dá para jogar. Ou você tem um tabuleiro igual esse também, joga em casa, não tem problema, tá? Só para a gente finalizar aqui, lembrando como que as peças começam, né? As peças começam aqui, às vezes as pessoas têm dificuldade. Uma fileira de peões aqui, ó, na segunda fileira, peças pretas, peças brancas, as torres sempre na ponta, ó. Ao lado da torre, 2 cavalos, ok? Ao lado dos cavalos eu tenho 2 bispos. Eu tenho o rei e a rainha. As pessoas confundem. Pessoal, como é que posiciona aqui o rei e a rainha? Grava essa regra que você não vai esquecer mais, ó. Rainha branca, rainha de ferro do rei, viu, gente? O rei sempre tem essa cruzinha aqui, tá? E o rei não é bispo, não. Tem gente que acha que é bispo por causa da cruzinha. Rainha branca na casa branca. Rainha preta, olha só, na casa preta. Rei preto na casa branca. Rei branco na casa preta. E o jogo começa. Lembrando que, né? No início do jogo, a primeira mexida, os peões podem andar 2 casas à frente, depois uma só. E eu tenho que tirar os peões da frente para movimentar, ó, as outras peças, como por exemplo aqui a torre. Eu não posso pular com o bispo aqui por cima da minha peça. A única peça que pode pular, qualquer outra, é o cavalo. Então eu posso começar aqui com o cavalo, ó. Ok? Bom, pessoal,
Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da aula de xadrez, né, da maneira aqui que eu ensinei para poder fazer. Façam, tá um jogo muito bacana, joguem aí com o pessoal da família de vocês. E é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade, um forte abraço e até a próxima.